Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. É verdade, a gente não pode deixar que a juventude seja desculpa de tudo. Não pode permitir que a juventude seja desculpa de tudo, meu amigo. Querido Paulinho Boa Pessoa, e você que está ouvindo a minha história nesse momento. Mas a verdade é que quando a gente é jovem, a gente faz umas bobagens, sabe? A gente faz umas besteiras. A gente faz umas loucuras, umas coisas que não tem nexo. Você acha que se fosse hoje, eu ia agir daquele jeito, daquela forma? Em hipótese alguma. De jeito nenhum. Mas com aquela idade, eu acabei agindo exatamente assim. Então, embora muita gente não vá entender essa minha justificativa, não há outra. E eu não posso inventar. A gente acaba permitindo que muitas coisas erradas aconteçam exatamente por não ter uma cabeça muito boa ainda, formada ainda, por não ter amadurecido. E vou dizer uma coisa, viu? Algumas pessoas demoram mais que outras para poderem amadurecer. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu quero mostrar para vocês primeiro esse grande erro cometido. E quem sabe depois eu possa também demonstrar aqui, nessa história de hoje, acertos. Os erros que cometi, não tem como mudá-los, de jeito nenhum. Mas eu tenho formas de deixá-los lá no passado. E posso mudar o presente, e eu posso mudar o futuro. Você entende o que eu estou querendo dizer? O que você errou, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, você que está escutando a minha história, você não é diferente de mim. O que você fez de errado, fazer o quê? Já ficou no passado. Mas você pode mudar o teu presente e melhorar o teu futuro, a depender da tua atitude. Eu tive uma namorada. Se você disser assim, que eu era muito novinho, mais ou menos, porque eu comecei a namorá-la, eu tinha 19 anos e meio. E quando tudo aconteceu, eu estava chegando aos 22 anos. Só que com essa idade de 22 anos, eu jamais admitia um casamento, sabe? Jamais. Até porque a minha mãe dependia muito do meu trabalho. A minha mãe, ela sempre foi autoritária com relação à minha pessoa. E ela dizia: filho, nada de casamento agora, sabe? Aquela coisa da mãe que tem um domínio sobre o filho. A minha mãe era assim comigo. E eu vivi aquele romance dos 19 anos e meio até 22. Era um romance que poderia ter dado certo, mas não deu. Pelas nossas imaturidades e principalmente as minhas. Rompemos o nosso romance, que teve um período assim, efêmero, passageiro. E logo depois que nós rompemos, a minha namorada me procurou com uma notícia de que: Alexandre, eu tô grávida. Como é que é?
O que você acabou de ouvir, Alê? Não sei, eu tô desesperada. Eu vi que a minha menstruação atrasou. Eu fiz aquele teste de farmácia. Alê, eu tô grávida e o pai da criança que tá aqui na minha barriga é você. Silvana, mas como? Se o nosso relacionamento íntimo nem completo era. O que eu quis dizer era o seguinte. Sabe, você vai me entender, eu não preciso ser tão claro. E as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas maduras vão me entender. Coito interrompido. Sabe aquele negócio assim, você tá num relacionamento íntimo, mas na hora que o homem vai atingir o êxtase, aí ele, entendeu? Coito interrompido. Eu tinha certeza que eu fazia exatamente assim. Houve um momento que eu até considerava que ela, a Silvana, fosse ainda virgem. Sabe por quê? Olha a minha imaturidade. Porque vocês vão me entender. Eu não preciso ser claro. Vocês vão me entender. Eu não ia a fundo. Entende, não? No relacionamento, na hora da intimidade, eu não ia com tudo. Entende? Percebe? Então eu acreditava que eu mantinha a minha namorada, a Silvana, ainda virgem. E de repente ela vem me falar que está grávida, sendo que na hora H eu saía e eu não tinha assim aquela penetração completa, entende? Não. Eu não acredito nisso. Mas eu não tinha amadurecimento. Eu não tinha preparo para aquele tipo de situação. Lógico que se fosse hoje, eu teria agido de uma maneira diferente. Por favor, não comece a me chamar de cafajeste, porque algumas pessoas se precipitam no seu julgamento. Por favor, não é o caso. Depois, se ao final você entender assim, tudo bem. Mas por enquanto não. Leve em conta que eu era um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, com uma família que dependia de mim, especialmente a minha mãe. Eu tinha uma mãe autoritária. A minha família sempre foi matriarcal. A minha mãe dominava todos. Filho, você não pode casar agora, filho, eu dependo de você, filho. Eu sempre tive tino para as coisas comerciais. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito bem sucedido naquilo tudo que eu fazia, sabe? Então eu, de certa forma, eu falei, lógico, não para minha namorada. A criança não é minha. Você está inventando essa história. Nada era completo. E disse isso a ela, eu até fazia com que você permanecesse virgem. Eu até fazia com que você permanecesse virgem. Fosse hoje, eu teria agido diferente. Mas na época foi assim que eu agi. Eu só sei dizer que eu tirei completamente o meu corpo fora. Não. Saí fora. Acabei aproveitando uma oportunidade. Eu tinha um professor de judô chamado Rock, que ele adorava a minha performance no judô. E ele ia montar uma academia num lugar fora da cidade. E ele me convidou para que eu fosse gerente da outra academia. Eu ia ganhar melhor. Então eu aproveitei o ensejo, peguei a minha mãe, peguei a minha irmã. Eram pessoas que dependiam de mim, mudei de cidade, entendeu não? Mudei de cidade e fui tomar conta da academia de judô do Rock. E assim, o tempo correu, o tempo passou. Gente, passou um período de 11 anos. Daquela minha namorada Silvana, agora vivendo em outra cidade, eu nada mais fiquei sabendo. Se de fato ela tinha engravidado, se ela tinha tido bebê, eu fiquei na minha.
E a forma e na medida em que eu ia amadurecendo, o assunto de vez em quando voltava à minha cabeça. Mas já tinham passado 11 anos, mas um pouquinho antes disso, por volta de uns 8 anos depois, eu conversando com uma pessoa lá da minha cidade, essa pessoa me informou que, de fato, a Silvana, a minha ex-namorada, havia sim ficado grávida e havia tido um bebê. Tinha tido uma menina. Ah, é? Ela ficou grávida. Assim que você foi embora, ficou grávida e ela teve uma menina, Alexandre. De ouvir isso tinha, nesse período, haviam se passado 8 anos. De ouvir isso mexeu comigo. Eu ficava matutando. Será? Será que é minha filha, a menina, que a Silvana teve? Sabe, isso ficava na minha cabeça. Acho que não. Ela teria vindo atrás. Deve ser outro pai. Será que é outro pai? Eu poderia ter procurado, né? A Silvana nesses 8 anos depois e aí eu estava bem mais maduro. Eu já tinha chegado a 30 anos, eu poderia ter feito um DNA. Mas eu não fui. Aí passam-se mais 3 anos. Aí que nós vamos chegar no período de 11 anos. 11 anos depois. Eu estava na minha cidade a fim de aumentar um pouquinho a academia. Deixa eu dar um detalhe para vocês. Aquela academia de judô que eu fui tomar conta pro Rock, da qual eu fui ser gerente, foi dando certo. Aquela academia de judô foi se desenvolvendo. Daí a pouquinho eu comecei a ser sócio do Rock e agora era minha academia. E eu estava 11 anos depois de ter deixado a minha terra, a minha cidade, deixado a minha namorada para trás. Eu estava a fim de aumentar um pouquinho a academia de judô. E eu fui numa loja de material para construção que havia ali perto da minha residência. E de repente eu vi lá uma moça nova trabalhando, porque eu ia sempre naquela casa de material para construção, mas nunca tinha visto aquela moça trabalhando ali. Quando eu olhei naquela moça, 11 anos passados, mas nem tanto tempo assim, falei, eu conheço essa moça. Eu conheço. Perguntei para uma outra balconista, por favor, quem é aquela... Como é que chama aquela moça lá que tá subindo na escadinha? Ela estava subindo na escadinha para pegar alguma coisa. Ela não tinha me visto. Aí a moça me falou, ela é nova aqui. Sim, eu tô vendo que ela é nova aqui. Mas como é que ela se chama? E foi aí que a moça falou para mim, Silvana. Silvana. Portanto, Silvana era ela, a minha ex-namorada. Me deu um frio na barriga. Fiquei assim, emocionado, fiquei nervoso. A mão começou a tremer, começou a suar frio. Caramba, é a Silvana. Sabe quando você se depara com o seu passado? Com essa coincidência desse encontro, eu poderia esclarecer tudo. Eu fui até onde ela estava. Agora ela estava agachada assim no balcão pegando um maço de pregos para alguém que havia pedido. E ela estava perguntando, que medida de prego você quer? E quando ela levantou eu falei, Silvana? Ela olhou para mim na hora e falou, Alexandre. Como é que você tá? Bem. E você? Bem? Mas eu tinha que tocar naquele assunto, porque aquilo de certa forma me perseguia. Afinal de contas, havia de fato
a criança. Se bem que eu tinha sabido já que ela havia tido uma menina. Silvana, você teve uma menina? Tive. Tive uma menina linda. Ah, é? E qual o nome dela? Liz. Liz bonito. E ela... Sim, ela se parece com você. Mas... Você está dizendo que é minha filha? Olha, pelo que eu sei, Alexandre, não tem jeito de uma criança ser filha de dois pais. Você é o pai. Para com isso, você está falando sério? Seríssimo. Eu tenho uma filha de 10 anos. Ela vai fazer 11. Daqui a 2 meses ela faz 11. Caramba, Silvana. E tem jeito de eu corrigir? Tem jeito de... Você tá me entendendo, não? Tô. Tem jeito de eu corrigir o... Só um minuto. Teu prego tá aqui. Ficou engraçado porque... Naquele momento eu me sentia apegado realmente ao meu passado. E ela respondeu para a pessoa que estava comprando o prego: teu prego tá aqui. E eu respondi de novo para ela: tem jeito de eu corrigir o acontecido, arrumar as coisas erradas do meu passado? Ora, sempre há tempo. Você não tem ódio de mim? Tive ódio, raiva, sei lá. Tive, passou. O tempo é remédio que tudo cura. Você não procurou por mim? Andei procurando por você. Mas agora é uma coincidência? Sim. É uma coincidência. Agora é uma coincidência. Eu havia me mudado para cá. Aliás, já estou morando aqui há 1 ano e meio. Meu Deus, mas aqui na loja? Não, aqui na loja eu comecei faz 1 mês. Eu errei. Eu estava tentando ali, naquele encontro com o meu passado, reparar o que estava errado. Conversamos ainda muito a respeito. Combinamos que a Liz, eu encontrei um jeito. E a Silvana aprovou. Eu tenho uma academia de judô. Matricula ela lá. Foi uma ideia que nós tivemos, porque ela achava que seria um choque muito grande para a menina descobrir que eu era o pai assim de cara. E eu até concordei com ela. Então eu falei, olha, ela falou, eu gostaria que você se aproximasse dela assim, mas que fosse uma aproximação gradativa. Então eu sugeri, matricula a Liz lá na minha academia de judô. Aí eu vou conhecendo ela melhor. Tá bom. Você vai? Sim. Mas eu quero assim logo. Pode deixar. E coisa de 1 dia depois, ela foi lá fazer a matrícula da menina. E eu fiquei muito emocionado quando eu vi a minha filha. Ela era de fato muito parecida comigo. Fiz a matrícula daquela menina esperta, inteligente. Ela vinha na minha academia e eu sabendo que ela era minha filha.
teria que, por enquanto, manter o segredo. Por enquanto era um pedido da própria Silvana. Ela não queria que a menina ficasse sabendo assim de uma vez. Ela queria que houvesse primeiro uma proximidade. E eu dei a minha palavra. E na tentativa de corrigir o meu passado, eu não queria decepcionar mais a Silvana. E às vezes eu ia embora para minha casa chorando. Quantas vezes eu fiz isso? Até que, depois de um tempo na academia de judô, na convivência com a Liz, minha filha, a Silvana marcou na casa dela um jantar para que eu fosse. Seria o dia da revelação. Quando eu cheguei lá, havia uma coisa que eu não sabia. A Liz tocava violão. Ela sabia tocar violão. A minha ela não puxou, porque eu sou péssimo com música. Mas eu fui imbuído de todo o amor e de todo o carinho, porque afinal de contas, naquele dia, eu iria me apresentar como sendo o pai dela. Ah, esse detalhe é importante. Era o dia que ela completava 11 anos. Levei um presente. O presente agradou. Não foi fácil. Muitas emoções. Mas naquela hora que eu estava dando o presente para ela, que eu dei um abraço. Nossa, como você toca violão. Professor Alexandre, depois eu quero mostrar o meu caderno para você. Tá, eu quero conhecer, Liz. Eu quero conhecer. Professor Alexandre, você tá me apertando. Tô te apertando para te dizer uma coisa. O que é? Você é minha filha, Liz. Liz, eu sou o seu pai. Ela ficou me olhando estupefata. Depois olhou para a mãe, querendo uma confirmação. E a Silvana confirmou que era verdade. Foi um dia muito especial. 11 anos da minha filha. Uma vontade de corrigir todo o meu passado. Mas nem sempre tudo é possível do jeito que a gente sonha ou imagina. A minha filha me aceitou muito bem. E obviamente que eu procurei me desdobrar a partir dali para ser o pai que eu jamais havia sido. Era a tentativa de corrigir tudo que eu tinha errado. A mãe dela, Silvana, a essas alturas, ela tinha um namorado. Um namorado porque ela estava apaixonada. E, aliás, ela se mudou para aquela cidade onde eu tinha academia exatamente porque o rapaz também era de lá. Ela estava muito bem envolvida e relacionada com ele. Se casou com ele. Teve com ele mais 2 filhos. Eu também acabei me casando com outra pessoa. E com essa outra pessoa, gozado, eu nasci para fazer meninas. Eu tive mais 2 meninas. A Liz, a minha filha, quer dizer, que passou a ser minha filha a partir dos 11 anos. A Liz também se casou, mas não teve filhos. Hoje, passado tanto tempo, eu paro para pensar na minha vida, sabe? Eu vou contando através do que escrevo, contando através das minhas amizades, a minha história.
O passado me deu uma oportunidade de corrigir um erro cometido lá atrás, mas nem todo mundo tem essa chance, porque a minha filha acabou se tornando a melhor coisa que eu tenho na minha vida. A Liz. Peraí, mas você falou que você tem outras 2 filhas. Tenho mesmo, outras 2 filhas, que são espetaculares também. Mas a surpresa vem agora. Não deu certo meu casamento depois de muito tempo. Depois de muito tempo. E depois que eu fiquei morando sozinho, mantendo ainda a academia de judô, mas morando sozinho, as minhas outras filhas, cada uma tem os seus compromissos, suas famílias. Exatamente a minha filha, por não ter tido filho, a Liz, me convidou com o marido, o Ricardo, para que eu viesse morar com eles. E é da casa dela que hoje eu escrevo. Você viu o que é a vida? Hoje eu fiz questão de contar para você essa história nos detalhes, porque a gente faz tanta besteira, a gente faz tanta bobagem. Olha que quantas voltas o mundo teve que dar para eu descobrir que a Liz é mais do que uma filha. Ela acabou fazendo agora o papel inverso. Ela agora se completa sendo a que cuida de mim, a minha mãe. Como se fosse possível dizer assim, mas não há outra palavra que eu consiga melhor que essa. Ela faz muitas vezes o papel de mãe na minha vida. Gostaria muito que a partir desse instante você mandasse o comentário a respeito da minha história, a respeito desses erros que a gente comete lá atrás e que às vezes, depois de muitas voltas, o mundo acaba nos dando uma nova oportunidade. Comente, se inscreva aqui no canal e, se não for pedir muito, no canal do Paulinho Boa Pessoa, se puder, mande um valeu demais, porque ele bem que merece.